você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Bom, o tema da minha mensagem hoje é renovando as forças. Eu quero chamar a sua atenção para o que não apenas é uma promessa de Deus, quando a Escritura diz ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como além de uma promessa, é a revelação do seu intento, do seu propósito, da sua vontade. Obviamente o texto está falando a respeito de algo sobrenatural. Quando a Bíblia fala que a força dos jovens chega ao fim, a ponto deles caírem de exaustão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, ao mencionar os jovens e aqueles de vocês que já como eu passaram aquela metade da vida, né? Já não estão mais na fase da juventude, sabe a diferença de disposição física. Mas mesmo a moçada, que está no auge do vigor e da disposição hormonal, chega um momento que eles descobrem que tem um limite. Mas a Bíblia está dizendo, os que esperam no Senhor vão além. Então a Bíblia não está falando nem só de força natural, e nem tampouco só de algo no aspecto físico, mas está falando de uma manifestação sobrenatural. Em Mateus 11, 28, Jesus diz, venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que cansaço é esse? No verso 29, o seguinte, Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E diz, vem a mim o cansado, e ele vai encontrar descanso para a sua alma. Então ele está falando de um cansaço de alma interior. Em Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 3, a Bíblia diz assim, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa expressão, ou a palavra empregada no original grego, traduzida como fatigueis, é a palavra kano, ela significa tornar-se ou estar exausto. Está falando assim de fadiga no mais profundo nível. E depois, quando ele diz desmaiando em vossa alma, a expressão traduzida desmaiando, eklu, significa estar enfraquecido até exaustão, tornar-se fraco, estar cansado. Era usado também no sentido metafórico para falar de desanimar ou perder a esperança. Então fala de pessoas que podem chegar a esse ponto, né, de uma profunda exaustão da alma, cansaço interior. Acredito que há muitas razões pela qual isso que às vezes eu e você chamamos de desânimo, de desmotivação, de abatimento, se manifeste. No contexto específico de Hebreus capítulo 12, que ele fala de não se fatigar desmaiando na alma, ele está falando da luta contra o pecado. Eu e você travamos batalhas com a nossa própria carnalidade. Mas nós olhamos outros desenhos nas Escrituras e podemos incluir, né, circunstâncias contra as quais estamos lutando e que geram desgaste. Mas nem sempre o cansaço tem a ver apenas com dificuldades que passamos, com coisas ruins que não aconteceram. Às vezes esse cansaço interior vem do fato de que as coisas boas que esperamos ainda não aconteceram. Mesmo que não seja necessariamente algo ruim acontecendo, a espera. O livro de Provérbios diz que a esperança adiada, ela entristece o coração. Eu brinco que o brasileiro, da maior parte dos povos do mundo, é o que mais tem a capacidade de se reinventar na virada do ano. Eu não sei o que a gente consegue resetar dentro da gente do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, que a gente acende a esperança e diz, esse ano vai. Não importa se no outro não foi. E aí você passa um ano pilhado, tal, mas o ano acaba e você diz, não foi de novo. Mas de repente, naquele culto de passagem do ano, alguma coisa acontece e a gente diz, mas esse vai. E aí não vai de novo, né? E depois no outro você diz, mas esse vai. Em algum momento, depois do 3º ou 4º ano, alguns de nós começamos a perder aquela empolgação da virada, porque é algo que o próprio manual do fabricante diz que acontece comigo e com você. A esperança adiada, ela entristece o coração. Mas o interessante é que a Bíblia não fala de um cansaço que vem só de coisas ruins, ou da falta da concretização de coisas boas, mas eu e você podemos nos cansar até mesmo com coisas extremamente positivas. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Ele disse, não desanimarmos. Então ele relaciona a ideia de cansar, de fazer o bem, com desânimo. Algo nos paralisa. Em algum momento você olha e diz, não sei se está dando resultado, se essa pessoa está recebendo como deveria, se está valendo a pena fazer o que eu faço. E a Bíblia não diria sobre não cansar de fazer o bem, se fazer o bem não cansasse. Então até fazer o bem cansa. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, fazer o bem cansa? Eu falei, eu vou te dar duas respostas. A primeira indiscutível está lá na Bíblia. E eu citei Gálatas 6:9. Falei a segunda, a senhora é uma dona de casa dedicada à sua família, louvável por isso.
mas mesmo amando seu marido, seus filhos, da forma como a senhora ama e dedica. Eu lhe pergunto, cuidar deles todo dia não cansa? Ela disse, cansa. Falei, a senhora tem a sua resposta, na Bíblia e na prática. E quando esse cansaço se instala, seja lá qual for a razão pela qual ele veio, nós estamos aqui apenas especulando algumas coisas que talvez ajude você a mapear e localizar se você está lidando com a questão do cansaço interior ou não. Quando eu e você começamos a entrar nesse estado de cansaço, um dos termômetros onde isso aparece é na nossa vida de oração. No Salmo 69, verso 3, o salmista afirma, estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Eu digo que aqui ele já saiu do nível oração e foi puxar oração, né? É muito mais um lamento, é muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Se isso não fosse verdade, de que o cansaço parece se manifestar e paralisar até a nossa vida de oração, porque em Lucas 18:1, a Bíblia diz que Jesus teria contado uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. De alguma forma esse desânimo contagia a vida de oração e a gente começa a perceber não só a indisposição, talvez de fazer o bem, de lutar contra uma circunstância ou contra a questão do pecado, mas até mesmo de orar. E é quando nesse outro terreno a coisa começa a se manifestar que eu e você podemos ter problemas maiores, porque pelo menos esse aspecto da oração é o ponto onde a gente podia mudar e reverter o quadro. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus fez uma promessa. Ele fortalece o cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É a sua palavra e Ele é fiel àquilo que Ele falou. Pastor, então é só eu estar cansado que Deus vai agir? Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Deus está dizendo o seguinte, Ele se revela como o Eterno, o Criador dos confins da terra, o Senhor que não se cansa e nem se fadiga. E esse Deus que não se cansa, que não conhece o que é cansaço, porque é um ser absoluto, completo, onipotente, Ele diz, eu quero usar o que eu tenho, que é essa força que nunca se cansa, para estender a você que não tem o que eu tenho, a força que te faz superar o seu cansaço, inclusive o seu interior. Mas de alguma forma esse posicionamento de esperar, de depender de Deus, é que pode nos conectar com uma provisão, repito, sobrenatural. Estou falando de algo que é maior do que mera motivação ou encorajamento emocional. E nós precisamos aprender a conectar com Deus. Quando experimentamos sua intervenção, e essa é a segunda coisa que eu vou destacar, a primeira foi enfatizar o cansaço interior, eu e você podemos viver dois níveis distintos de experiência com Deus, no que diz respeito à forma como Deus nos fortalece quando estamos cansados. A primeira delas, eu definiria como aquela quando o Senhor vem a nós. A segunda, eu definiria como aquela que nós temos que ir a Deus. E não importa a dinâmica, se o Senhor está vindo ao nosso encontro, se nós decidimos ir ao dele, são dois formatos reconhecidamente bíblicos, através do qual Deus se manifesta e intervém na nossa vida. Então me deixa dar tanto um exemplo bíblico como um exemplo pessoal que ilustre a aplicação da verdade bíblica sobre cada um dos dois. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, e nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Outra tradução diz, ninguém esteve ao meu lado. A NVI diz, ninguém apareceu para me apoiar. E depois de dizer que todos o abandonaram, Paulo diz que isso não lhe seja posto na conta. Verso 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. Eu acho massa Paulo falar, e daí? Que essa turma com quem eu tinha uma expectativa, gente que me ama, que se importa, que eu contava que estivesse lá, não apareceu. Ele diz, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Ou seja, esse posicionamento de Jesus estar ao lado, não é? Ele estava ao meu lado para fiscalizar, para ver como eu iria reagir. Ele estava ao meu lado para intervir. Ele estava ao meu lado para me revestir de forças. E eu e você podemos ter experiências onde o Senhor vem nos socorrer no momento de necessidade, onde Ele se coloca ao nosso lado, Ele vem a nós para nos comunicar forças. E uma das primeiras experiências marcantes, pelo menos, que eu tive nesse sentido, eu estava no primeiro ano do meu ministério pastoral, nós estamos falando, né, de 94, que eu comecei a pastorear em dezembro de 93, antes disso eu passei alguns anos viajando, pregando no ministério itinerante. Não tinham passado muitos meses, bastou um pequeno período de tempo, para que eu tivesse já que lidar com um grande desânimo. Foi uma somatória de circunstâncias, lutas e desafios pessoais, né, que envolvia inclusive o recentemente ter deixado a casa dos pais, morar no estado e num lugar longe, numa época que a comunicação era complicadíssima e dificílima, né? Some-se a isso outros problemas e crises que eu mesmo vim enfrentando, os desafios de um ministério pastoral que era diferente, quem vivia no itinerante só de conferência de avivamento em conferência de avivamento, agora ajudar os crentes a lidar com os problemas, você ter a realidade do dia a dia, de gente que você investe e não corresponde, aquilo tudo foi somando. Eu lembro de uma manhã que eu acordei para lá de desanimado. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei para Deus quando acordei foi a seguinte, falei, a tua palavra
diz que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. E eu sei que a tua palavra é que é a verdade, e não o meu sentimento. Mas deixa eu ser honesto com o Senhor a respeito de como eu estou me sentindo. Já aprendi há muito tempo a ser honesto com Deus. Até porque mesmo que você não seja, Ele sabe como você está, né? Então eu falei para Ele, a sensação que eu tenho é que o Senhor me jogou nessa cidade, trancou a porta por fora, engoliu a chave, se mandou e me largou aqui sozinho. E não tem nem como fugir daqui. E eu falei para Deus, o sentimento é de abandono. Eu falei, eu sei que isso não é verdade, mas eu não estou conseguindo alinhar a minha emoção com a verdade da palavra e quero ser honesto. Levantei, fui para uma reunião de oração que a gente tinha logo cedo. De lá comecei os atendimentos, né, que tínhamos agendados aí. Eu lembro que eu cheguei em casa, era depois de 1h30 da manhã, antes de 2, mas jamais de 1h30. Cheguei tarde, cansado. Pelo menos aquele dia corrido me distraiu, não me deixou lembrar do sentimento. Mas eu lembro que a hora que eu estacionei o carro, o estacionamento ficava atrás de um prédio que eu morava. A hora que eu desliguei o carro, eu percebi, no instante que eu desliguei o carro, que a luz que normalmente acendia automaticamente à noite ali no estacionamento, provavelmente estava queimada com algum problema, estava tudo muito escuro. Tão escuro a ponto de, naquela época, você não fechava carro no controle, era na chave, né? A ponto de eu ter dificuldade de localizar ali a fechadura para conseguir, enquanto naquela missão no escuro, tentando fechar o carro com a chave, uma voz rouca e cavernosa ressoa atrás de mim. Você está cansado. Eu já ia virar repreendendo Satanás. Depois eu levei em consideração a segunda possibilidade. Quem vive aprontando com os outros sempre fica meio que de prontidão com o que podem fazer com ele. A Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade. Naquele momento, eu dei primeiro uma olhada, falei, antes de eu dar motivo para depois ainda tirarem com a minha cara, olhei para a janela do prédio onde morava, se não era outro amigo, a voz não era dele, né? Enquanto eu estou ali procurando, sai um irmão das trevas, do canto mais escuro, rindo. Era um irmão da igreja que usava o mesmo estacionamento. Falei, pastor, desculpa, eu não resisti. Eu vejo vocês estão sempre aprontando com o outro. Vocês, era principalmente eu e o pastor Luiz Gomes, que ministrou aqui no Sobrenatural. Nós dividimos um apartamento quando solteiro. E eu só pensando, miserável, você me paga, vai ter troco. Né? Eu por fora sorrindo, cara de paisagem, por dentro assim, a maldade já programando o que é que eu podia fazer de volta. E eu acho que distraído com aquilo, eu não tinha percebido o tamanho do susto que eu levei. Na hora de subir a escada, e era um andar só, o apartamento que eu morava era um andar de cima só, eu percebi o tamanho do susto, que as pernas estavam mole. Estava difícil subir a escada, eu só pensando, vai ter troco. Mas ao mesmo tempo que eu planejava a minha vingança, eu tô nessa, não quero que me peguem de novo. Então eu entrei com muito cuidado na casa, dei uma boa olhada, né? Eu lembro que quando passei, vi a porta do quarto do Luiz fechada, pensei, já deve estar dormindo, mas por precaução, na hora que eu entrei, fechei a minha. Eu tinha um dispositivo de segurança, depois que eu trancava aquele quarto, ninguém entrava. Mesmo assim, por precaução, eu olhei embaixo da cama, nada, abri o guarda-roupa, eu sei que você vai ficar tentando imaginar tudo que a gente aprontava um com o outro, coisa de moleque mesmo. Quando eu tinha certeza que não tinha mais ninguém para me dar um susto, fui para a cama dormir. E gente, eu calculo que deve ter sido de 2 a 3 minutos só. Porque eu lembro que foi o tempo de eu deitar do lado direito, senti que não acomodou, virei de costa nada, virei para o lado esquerdo, para o lado da parede. A hora que eu virei para o lado da parede, uma mão me pegou no ombro. Depois de toda aquela checagem, que não tem ninguém, sabendo que não tem ninguém como entrar. Aí alguém me perguntou do dia, pastor, o senhor assustou? Falei, não, eu acho que não tinha mais adrenalina, tudo já tinha saído lá embaixo. Não tinha mais nem como assustar. Segundo, o toque não era hostil. Sabe tipo quando você encontra alguém que primeiro você dá uma batidinha no ombro, depois segura firme? O toque era gentil. E eu ouvi uma das vozes mais doces e belas da minha vida. E até hoje isso me emociona. A voz disse assim, você não está sozinho. E a hora que falou foi como se fosse um filme. Eu de manhã dizendo, o Senhor me largou nessa cidade, me abandonou, eu estou me sentindo sozinho. E naquele momento, eu não consigo te descrever o quão real era a presença do Senhor lá da cama. Tudo que eu conseguia era chorar, cheio do Espírito, orar em outras línguas. Eu fiquei com muito medo, não era um medo ruim, é difícil explicar isso, mas era um temor, era uma coisa boa, mas um temor de olhar. Né? Eu gastei um tempo ali chorando, eu sentia que aquela presença continuava ali, eu criei muita coragem para dar uma espiadinha, não via ninguém ao lado da cama, mas eu sentia aquela presença tão forte, e eu não consigo te descrever o quanto aquele toque me turbinou. Até hoje, tem dias quando começa a bater o cansaço, e eu lembro da experiência, a lembrança já me dá outro gás, parece que eu agarrei no trifásico. Você não está sozinho, e eu quero que você possa pensar que a razão pela qual você está ouvindo isso hoje, é que talvez você chegou aqui cansado, e você está precisando renovar suas forças. Mas talvez Deus esteja te abastecendo para que você leve algo para outras pessoas que estão cansadas. E as duas opções podem ser parte do propósito que Deus tem para você. Eu quero ler um último versículo, que é o Salmo 31, verso 24, e nós vamos orar. Texto muito alinhado com o que nós lemos em Isaías 40, diz, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando o texto está dizendo sede fortes,
Que tipo de força ele está falando? Quando ele diz revigore-se o vosso coração, obviamente ele está falando da força interior, daquilo que faz superar o cansaço interior. Mas só o fato de eu estar cansado significa que Deus vai vir ao meu encontro? Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É o meu posicionamento e o seu de dependência, de confiança em Deus, que atrai a intervenção dele. Isaías 64:4, a Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.